A fome queimava no estômago de Tatiane, mas ela já estava acostumada a ignorá-la. Caminhava pelo Parque Moscoso, em Vitória, observando o movimento das pessoas. Algumas passavam apressadas, outras ignoravam sua presença. Era como se ela fosse invisível para o mundo. Foi então que viu algo inesperado. Sobre um banco de madeira, um envelope grosso e lacrado repousava sozinho, como se estivesse aguardando para ser encontrado. O coração de Tatiane acelerou. Ela olhou em volta, procurando pelo dono, mas ninguém parecia notá-lo. Era um objeto importante. Ela sentia isso. Hesitante, pegou o envelope. Na parte da frente, um nome elegante estava escrito com caligrafia firme. Alexandro Ferraz. O nome não lhe dizia nada, mas a sensação de que aquele papel carregava um peso inacreditável tomou conta dela. Antes que pudesse decidir o que fazer, uma confusão se instaurou no parque. Um homem elegante e furioso revistava os bolsos do paletó, olhando freneticamente ao redor. Seu olhar cortante transmitia desespero. Era ele. Tatiane observou, perplexa, enquanto o homem gritava com um segurança. A carta. Eu preciso daquela maldita carta. Ela não pode ter sumido. O coração de Tatiane disparou. Se ele estava tão desesperado, aquilo não era um simples pedaço de papel. Ela deu um passo à frente, hesitando. Precisava devolvê-la. Mas antes que conseguisse sequer se aproximar, 2 homens enormes a cercaram. Achamos a ladra. Um deles rosnou. Tatiane congelou. Eu não roubei nada. Eu só. Ela tentou explicar, mas um dos seguranças a agarrou com força, arrancando o envelope de sua mão. Antes que pudesse reagir, Alexandro Ferraz estava diante dela. O olhar dele, frio e cruel, percorreu sua figura magra e suja. Que audácia! Uma mendiga tentando se aproveitar de mim? O desprezo na voz dele foi como uma faca cravando fundo no peito de Tatiane. Eu ia devolver, murmurou, mas Alexandro não quis ouvir. Gente como você não presta. Ele agarrou a carta das mãos do segurança e olhou para Tatiane como se ela fosse lixo. A multidão ao redor olhava com desgosto, e Tatiane sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Por que ninguém a defendia? O pior ainda estava por vir. Alexandro acenou para os seguranças. Tirem ela daqui. Eu não quero essa ladra por perto. Antes que pudesse protestar, foi empurrada e caiu no chão, sentindo a dor lacerante se espalhar pelo corpo. A humilhação foi devastadora. Tatiane engoliu o choro. Jamais esqueceria aquela cena. Nunca mais tentaria ajudar ninguém. Alexandro entrou no escritório e trancou a porta atrás de si. Seus dedos tremiam levemente enquanto rasgava o envelope. Se aquela carta caísse em mãos erradas, poderia ser o fim de tudo. Quando leu as primeiras linhas, o sangue gelou em suas veias. Era um documento assinado por um advogado renomado, revelando algo inimaginável: Eduardo, seu próprio sócio, desviara milhões da empresa. Mas havia mais. O relatório sugeria que alguém da família de Alexandro poderia estar envolvido. Se aquela mendiga tivesse lido. Se ela tivesse contado para alguém. Seu império teria desmoronado. Um peso insuportável caiu sobre seus ombros. Eduardo sempre estivera ao seu lado. Eles construíram a empresa juntos. Seria possível que ele o estivesse traindo esse tempo todo? Do outro lado da cidade, Tatiane tentava se recompor. O chão frio do beco onde dormia estava úmido, e o estômago roncava, mas ela não conseguia parar de pensar no que acontecerá naquela tarde. Ela não tinha roubado nada. Só queria ajudar. Mas fora tratada como escória.
Ela fechou os olhos e suspirou. Isso não importava. Nada importava mais. Foi quando ouviu vozes no beco. Ela se encolheu na sombra de um container ao perceber quem estava ali. Eduardo. Ele conversava com dois homens de aparência suspeita. Tatiane segurou a respiração. Não quero erros. A voz de Eduardo era baixa, mas carregava um tom cortante. Se livrem do problema antes que a carta caia em mãos erradas. O coração de Tatiane disparou violentamente. Ele estava falando sobre a carta. E sobre alguém que sabia demais. Ela precisava sair dali. Mas Eduardo a viu. Por um breve instante, seus olhos se encontraram. O olhar dele se estreitou em um misto de choque e perigo. Tatiane girou nos calcanhares e correu. Peguem ela. Eduardo ordenou. Tatiane correu como nunca antes em sua vida. Seu coração martelava no peito. Seus pés descalços rasparam no asfalto, mas ela não podia parar. Precisava fugir. Ela dobrou uma esquina e entrou em um beco ainda mais estreito. Se conseguisse se esconder até amanhecer, talvez ficasse segura. Mas agora sabia demais. E Eduardo não deixaria isso barato. Tatiane passou a noite em claro, tremendo de medo. Eduardo agora sabia que ela ouviu tudo. Se ele a encontrasse, seria seu fim. Com os primeiros raios de sol, ela tomou uma decisão. Se quisesse sobreviver, precisava ir até Alexandro. Mesmo após toda a humilhação, ele era sua única chance. Tatiane parou diante da imponente mansão de Alexandro. Os portões de ferro pareciam um abismo entre seus mundos. Quando tentou entrar, os seguranças barraram sua passagem. Eu preciso falar com Alexandro. Sua voz tremeu. O segurança zombou. Ele não tem tempo para mendigas. Tatiane manteve o queixo erguido. Digam que é sobre Eduardo. Ele vai querer ouvir. Minutos depois, a porta se abriu. Alexandro a encarava com frieza. Você de novo? Tatiane engoliu o orgulho e foi direto ao ponto. Se não me ouvir agora, vai perder tudo. A expressão dele se alterou, mas apenas por um instante. Ela tinha sua atenção. Eduardo entrou na sala e congelou ao vê-la. O que essa mendiga faz aqui? Tatiane sentiu o arrepio na espinha. Ele ia mentir. Eduardo se recompôs rápido e lançou um olhar calculista para Alexandro. Ela quer dinheiro, só isso. Tentou vender aquela carta para mim ontem à noite. Alexandro virou o olhar afiado para Tatiane. É verdade? O coração dela se apertou. Não. Eu ouvi Eduardo planejando se livrar de alguém. O silêncio foi sufocante. Tatiane respirou fundo e fez sua jogada final. Me dê abrigo e proteção, e eu conto tudo. Alexandro arqueou uma sobrancelha. Você está tentando negociar comigo? Ela sustentou o olhar. Sim. E você sabe que precisa disso. Eduardo cerrou os punhos. Tatiane sabia que tinha acabado de se tornar um alvo. Longe dali, Carla, a ex-noiva de Alexandro, recebeu um telefonema inesperado. Era Eduardo. Precisamos conversar. Ele disse. Essa mendiga pode estragar tudo. Carla sorriu friamente. Então vamos dar um jeito nela. Tatiane agora estava dentro da mansão de Alexandro. Lúcia, a empregada, a olhou com pena e trouxe uma bandeja com comida. Você deve estar faminta. A mulher disse com gentileza. Tatiane hesitou, mas a fome era cruel. Cada garfada parecia devolver um pouco de sua força.
Enquanto isso, Alexandro a observava do outro lado da sala, cético. Você tem 5 minutos para me convencer de que não está mentindo. Tatiane se recostou na cadeira e cruzou os braços. Eu vi Eduardo no beco ontem à noite. Ele estava pagando 2 homens para se livrar de um problema. Alexandro estreitou os olhos. E como sei que você não inventou essa história? Tatiane sorriu de lado. Porque eu posso descrever os homens com quem ele estava e até repetir a conversa. Alexandro bufou, mas algo brilhou em seus olhos. Ele pegou o celular e fez uma ligação rápida. Minutos depois, um de seus funcionários trouxe um tablet com o relatório financeiro da empresa. Os números estavam errados. Havia transações ocultas, assinaturas forjadas. Tatiane tinha razão. Alexandro sentiu um calafrio. Se ela não tivesse encontrado aquela carta, ele nunca teria percebido que Eduardo estava roubando milhões há anos. Eduardo, por outro lado, não ia cair sem lutar. Naquela mesma noite, Carla entrou sorrateiramente no quarto onde Tatiane dormia. Em suas mãos, uma pequena caixa de joias. Com um sorriso frio, ela escondeu os colares e anéis valiosos entre as poucas roupas de Tatiane. Depois, deu um grito estridente. Alexandro! Alguém me ajude! Tatiane acordou sobressaltada. Antes que pudesse entender, Carla já estava apontando para a caixa. Essa ladra pegou minhas joias. Tatiane ficou paralisada. Alexandro entrou no quarto com olhos furiosos. O que está acontecendo aqui? Carla soluçava teatralmente. Eu soube que ela veio das ruas, mas tentei dar uma chance. Ela lançou um olhar falso de tristeza. Mas olha só. Ela roubou de mim. Tatiane sentiu o chão sumir sob seus pés. Eu não fiz isso. Sua voz falhou. É mentira. Alexandro a olhou com frieza. Saia da minha casa. Agora. Tatiane estava sendo expulsa novamente. E dessa vez, era muito pior. A noite era fria e cruel. Tatiane caminhava sem rumo pelas ruas de Vitória, sentindo a traição queimando em sua pele como uma ferida aberta. Ela foi enganada. Mais uma vez. A raiva ardia dentro de si. Alexandro a expulsara sem nem pestanejar. E Eduardo e Carla haviam vencido. Ou pelo menos era isso que eles pensavam. Ela não ia desistir. Foi então que percebeu. Estava sendo seguida. Os passos atrás dela ficavam cada vez mais próximos. Tatiane tentou correr, mas era tarde demais. Um carro preto parou bruscamente ao seu lado. 2 homens saltaram, agarrando-a com brutalidade. Ela lutou, chutou, gritou, mas eles eram fortes demais. A última coisa que viu foi um lenço encharcado de clorofórmio sendo pressionado contra seu rosto. Depois, escuridão. Alexandro estava em seu escritório quando o telefone tocou. Ele atendeu sem pensar. Alô? Do outro lado da linha, uma voz fraca e trêmula. Me ajude. O mundo parou. Era Tatiane. A respiração dela era entrecortada. Eles vão me matar. A linha ficou muda. Alexandro sentiu uma onda de adrenalina. Ela estava em perigo real. E ele caiu como um idiota no plano de Carla e Eduardo. Sem hesitar, pegou o casaco e saiu às pressas. Ele iria encontrá-la. E faria Eduardo pagar por tudo. Tatiane acordou amarrada a uma cadeira. O ar cheirava a mofo e gasolina. Na sua frente, Eduardo sorria com frieza. Sabe, mendiga, você deveria ter ficado na sua. Ela engoliu o pânico.
Mas então, algo mudou. Uma movimentação na entrada chamou a atenção de Eduardo. Alexandro havia chegado. E ele não estava sozinho. A tensão no galpão era sufocante. Tatiane continuava amarrada, o coração martelando no peito. Eduardo girou nos calcanhares, surpreso ao ver Alexandro parado na entrada. Mas Alexandro não estava sozinho. Atrás dele, 2 policiais armados apontavam suas armas diretamente para Eduardo e seus capangas. Acabou, Eduardo. Alexandro disse com a voz gelada como uma lâmina. Eduardo tentou rir, mas sua expressão era de puro pânico. Vai acreditar nela? Nessa mendiga? Eu sou seu amigo. Alexandro tirou o celular do bolso e apertou um botão. A voz de Eduardo preencheu o silêncio. Se livrem do problema antes que a carta caia em mãos erradas. O rosto de Eduardo ficou pálido. Você gravou isso? Alexandro sorriu friamente. Cada palavra. Os policiais avançaram. Eduardo tentou correr, mas foi derrubado no chão e algemado. Tatiane soluçava de alívio, mas ainda tremia. Foi então que Alexandro caminhou até ela, ajoelhando-se para soltar as cordas. Os olhos dele finalmente tinham algo que nunca haviam tido antes: remorso. Me perdoe. Tatiane piscou, incrédula. O quê? Eu errei. Ele hesitou, depois suspirou. Você não merecia nada do que eu fiz com você. Ela o encarou, surpresa. Pela primeira vez, o todo-poderoso Alexandro Ferraz parecia humano. Meses depois. A sala de reuniões da empresa estava lotada. Todos cochichavam ao ver a jovem elegante e segura de si entrando ao lado de Alexandro. Tatiane agora trabalhava ali. Ela trocou as ruas por um futuro. E Alexandro havia encontrado algo que o dinheiro nunca lhe deu: um propósito. Naquela noite, ele a levou para jantar. E quando o vinho foi servido, ele tirou uma pequena caixa do bolso. Tatiane ofegou. Isso é. Ele sorriu. A carta que mudou nossas vidas me fez perceber algo, Tatiane. Ela sentiu o coração acelerar. O quê? Alexandro tomou sua mão. Que você é a única mulher que quero ao meu lado. Tatiane sentiu as lágrimas escorrerem. Ela nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tanto. Mas mudou. E de forma inesquecível. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.